Que a boca da pastora Renata hoje, Senhor, seja vaso, transmissor da Tua palavra para os nossos corações. E que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para ouvir o que o Teu Espírito Santo tem a dizer à Tua igreja hoje, Pai, através da instrumentalidade da pastora Renata, Pai. Toma em Tuas mãos, cuida dela, Pai. Usa. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Você pode se assentar. Todo tempo, Deus é bom, né, irmãos? 351 dias, já chegamos até aqui, olha, usufruindo da comunhão do Senhor, da comunhão uns dos outros. Deus tem sido tão bom conosco, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, queria perguntar aqui, quem aqui é cinéfilo? Quem aqui gosta de filme, de ir a cinema? Tem gente aqui que gosta? Garotada dele eu sei que gosta, ó, Rua também. Glória a Deus, muito bom, né? Pastor Fábio ama filme, mas pensa uma pessoa que não vai ao cinema, ele nunca vai. Quando vai, ele dorme. Primeira vez que a gente foi ao cinema, ele dormiu horrores. Então já desisti, a gente vê filme em casa. Essa semana, cadê Cláudio? Cláudio está aí? Não? Essa semana fiz igual o Cláudio, tive que viajar a trabalho. Em um dia andei mais de 800 quilômetros. Cheguei em casa cansada, ele, vamos ver um filme. Gente, o filme virou, sabe, série? Eu vi o filme em 5 dias na semana. Para quem gosta de filme, sabe que para cada cena ser gravada, às vezes demora meses, um filme às vezes demora anos uma produção de um filme. Né? Na adolescência, eu gostava de trabalhar nas férias, né, para ter o meu dinheirinho, e uma das coisas que eu fazia nas férias era figuração de novela. Gente, eu lembro que uma vez, de novo, você nem sabe nem quem é, mas a Glória Pires, uma vez para gravar uma cena, eu passei o dia atravessando a rua. E era um calor assim, no final do dia eu estava com bolha no pé. Uma cena que você passa o dia atravessando uma rua. E você sabe que tem pessoas que são especialistas só em compilar as cenas, né, para que não tenha erro de figurino, do tempo. Mas ainda assim passa muita coisa, tem muito erro, né? Se você vê os making-offs do filme, hoje está na moda, depois que você sai do filme, Marcelo, que gosta aí Manu, Samuca, gosta, sabe que depois do filme fica lá os extras, né? Só de making-off, só de erro de gravação. E esses são os erros que nós sabemos, mas tem aqueles que, teoricamente, nós não deveríamos saber, que é o backstage lá do filme, né? Rebeca, me corrija se eu estiver errado aqui. Você tem um exemplo do que eu estou falando? Quem é mais antigo, que bem mais antigo, tipo eu, pastor Ramiro e companhia, né? Pastor Vanderlei, assim. Tem um filme que chamava Três Solteirões e um Bebê. E, na época, esse filme ficou rodando aí de que era mal assombrado porque aparecia um vulto atrás de uma cortina. E foram ver o que era. Nada mais era do que o anúncio. Sabe aquelas placas que ficam no cinema? Que esqueceram o cartaz atrás da cortina, né? E é todo um mistério. O Gladiador, por exemplo, a cena final, que é gravada ali no Coliseu, é interessantíssimo, porque na antiga Roma já existia garrafa plástica de 2 litros de água. Aparece lá uma mulher com uma garrafa de 2 litros. Se você botar em erro de gravação, você vai ver que ao invés de sandália romana, eles já tinham sapato italiano de bico fino naquela época. Então, assim, tem vários erros de gravação. Pastora, o que isso tem a ver com o Natal? Porque se o backstage dos filmes, com todo cuidado, houve erro, há falhas, eu quero te dizer que houve um backstage de Natal. A gente olha muito para a cena, para o grande finale, que é a cena na manjedoura. Mas até chegar à cena da manjedoura, irmãos, tiveram muitas outras cenas. Só que o diretor, o roteirista, é perfeito. Não tem um erro, irmãos. Você não vai achar um erro nesse pano de fundo, nesse backstage, em cada cena do Natal. E o tema que nos foi dado pela pastora, né, nessa manhã, é que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então, nós vamos falar sobre esse pano de fundo, sobre essas cenas sem erros, inerrantes do Natal. E eu queria te convidar a abrir em Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Diz assim: vindo, porém,
à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque sois filhos. Diga assim, sou filho. Glória a Deus por isso. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus. Amém? Queridos, o que é a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos é o momento propício, que Deus encarnou o seu Filho, apresentando ao mundo a mensagem de salvação, a mensagem de esperança do Evangelho. Na tradução, na linguagem dos dias de hoje, diz assim, no tempo certo, aquilo que nós conhecemos como Kairos, o tempo para o agir de Deus, momento reservado desde a eternidade. Não foi assim, eu acho que eu vou mandar Jesus hoje. Não, irmãos. Houve toda uma preparação para que Jesus viesse até nós. E nós vamos falar sobre isso, então, nessa manhã, sobre esse backstage do Natal, tá bom? Então, quando a gente olha de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura aponta para Jesus. Então, a primeira cena, né, desse filme que a gente vê ali, né, a cena principal, né, o grande desfecho na manjedoura, ela começa em Gênesis. Quando a gente olha para Gênesis 3,15, é a primeira vez que nós vemos ali a anunciação do Natal. Né? Há uma promessa messiânica que diz que um homem nascido de mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Amém? E ali já está falando sobre Jesus, nome que é sobre todo nome, a quem foi dada toda a autoridade, nome que nós declaramos que é poderoso, né? Que venceu a morte, que venceu todas as coisas. É o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos a primeira cena para chegar ao Natal. Mas não parou por aí. Tiveram vários episódios, várias cenas que também o Senhor foi preparando, elaborando cuidadosamente para que você não tivesse dúvida que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que deveria vir para ser a nossa salvação. Então, quando nós vemos o Antigo Testamento, Hebreus fala que o Antigo Testamento ele é a sombra das coisas que viriam, nós vemos os tipos, né? Tem um estudo da teologia que é a tipologia, que é estudo dos tipos, e a palavra tipos do grego, ela significa molde, sinal, aquilo que inspira como fé, como modelo, né? E podem ser personagens, podem ser animais, podem ser objetos. O Antigo Testamento, ele é cheio de tipos, né? Que tem características messiânicas. Eles não são o Cristo, mas eles têm características que nos apontam o Cristo, nos apontam o caminho. Estão comigo, irmãos? Então, no Antigo Testamento, há vários tipos que não são o Cristo, mas têm características messiânicas que o Senhor teve o cuidado. Eu fico imaginando que é como se o Senhor tivesse deixado assim pistas, dicas, porque a nossa mente humana é tão pequenina, tão limitada, e nós não conseguiríamos entender. Então, ele veio trabalhando ao longo de toda a história, deixando pequenas dicas, deixando amostras, deixando sombras, deixando modelos, para que quando Cristo viesse, nós pudéssemos entender. Então, os tipos, eles são mais ou menos isso. São sombras, né? Profecias visíveis, vivas, anunciando o Salvador. Então, olha, tudo convergindo para o Cristo. Isso a gente chama da plenitude dos tempos. Todo esse trabalho para que o tempo exato chegasse. Né? E aí nós podemos lembrar de alguns tipos. Tem animais, objetos, a serpente de bronze, mas eu vou pegar aqui alguns homens, que fica mais fácil da gente entender. Quando a gente olha, por exemplo, para Moisés, Moisés tem algumas características messiânicas. Por exemplo, quando ele nasceu, houve a morte dos meninos. Foi assim com Jesus também, que teve que fugir, né? Ali seus pais tiveram que ter o zelo para que a vida dele fosse poupada. Moisés foi o libertador. Ele tirou o povo do cativeiro do Egito, das mãos de Faraó. Assim como Jesus é o libertador da humanidade, né? Tirando o mundo das garras de Satanás. Nós podemos lembrar também
né? Jesus ele é chamado da linhagem sacerdotal, de Melquisedeque. Melquisedeque a gente não vê de onde ele veio, de onde ele vai, né? Jesus é eterno. Né? Ele não veio da descendência, da tribo de Levi, não é da linhagem sacerdotal de Levi, assim como Jesus Cristo também não é. Podemos falar de Davi, muito conhecido, né? O rei Davi, que ele foi ungido pelo Senhor, assim como Jesus foi ungido. Ele foi segundo o coração de Deus, assim como Jesus foi o filho em que o Pai tinha prazer. Davi, ele era um pastor de ovelhas, assim como Jesus é chamado de um bom pastor. Né? Então, vários tipos que eram apontamentos para aquele que viria, o Cristo. Se a gente lembrar também, José do Egito, né? Ele foi vendido por quê? Por moedas. O Senhor foi vendido por moedas. José, ele deixa a casa do seu pai para se tornar servo. Jesus, ele deixa a casa, a glória do Pai, para se tornar servo. Então, várias pistas, vários sinais para que quando chegasse a plenitude dos tempos, a humanidade pudesse entender. Mas, infelizmente, a palavra fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a boa notícia é que João diz, mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, se você pegou as dicas, se você acompanhou desde o início, e você aceitou e você creu, então você é um filho de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E não parou por aí, porque também vieram os apontamentos dos profetas. Se você pegar, a maior parte dos profetas, né, apontaram, profetizaram sobre o Senhor. Jeremias diz que ele seria descendente de Davi. E lá em Apocalipse ele é chamado de raiz de Davi. Jeremias, Zacarias também fala sobre isso, que ele seria da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Diz que ele veio para estabelecer o seu reinado espiritual sobre a terra. Jeremias 23, 5. O profeta Miqueias diz que ele é da cidade de Belém. Lembra? E tu, Belém, né? Não serás a menor. Isso está em Miqueias. Diz que ele apacentaria o rebanho. Miqueias fala sobre isso, que ele é o pastor das ovelhas. Diz que ele seria a nossa paz, e Jesus é o príncipe da paz. E acho que Isaías é o clássico, né? É o profeta que a gente mais fala quando a gente fala sobre Natal, Isaías 9, né? Que o mundo que estava em trevas viu grande luz. O que nós cantamos, né? Luz que viestes à terra, para que nós pudéssemos ter salvação. É chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, várias cenas ao longo da história. Olha, irmãos, não sei se você está conseguindo, se eu estou conseguindo, na verdade, fazer com que você entenda toda a preparação que o Senhor fez para que Jesus viesse até nós. Desde Gênesis, Jesus trabalhando ao longo da história para que Jesus viesse até nós. Às vezes a gente lê a plenitude dos tempos, mas, irmãos, olha todo o trabalho do Senhor para que Jesus viesse até nós. Então, nós já falamos do tipo, falamos dos profetas. Por que não falar do último profeta, que foi João Batista? Eu fico pensando, isso sempre arde muito no meu coração, porque a Bíblia dá testemunho sobre Zacarias e Isabel, né, sobre os pais de João Batista. E fala que eles eram, se você pegar lá, o primeiro capítulo de Lucas, se eu não me engano, o primeiro capítulo de Lucas, fala que eles eram irrepreensíveis nos mandamentos do Senhor. O próprio Deus dando testemunho. Eu acho lindo quando o Senhor dá testemunho acerca de alguém. Sempre pergunto, sempre penso assim, meu Deus, que testemunho o Senhor dá acerca de mim? Quem eu sou para o Senhor? Né? E o Senhor dando testemunho. E eu fico imaginando esse casal tão fiel ao Senhor. A Bíblia diz que eles já eram idosos. A gente sabe que o filho, em especial naquela época, né, tanto aqui no cântico lá, nas palavras de Isabel, ela diz isso: o Senhor tirou a minha humilhação. Quantos anos aquela mulher não chorou diante do Senhor? Quanto tempo ela não chorou? Talvez ela tenha dito: Senhor, o Senhor não está ouvindo o meu clamor, o Senhor ouve a minha oração, parece que o Senhor ouve todo mundo, o Senhor não me ouve. O que ela não sabia é que havia um tempo certo.
que havia o Kairos, que aquele menino não era qualquer menino, que havia um propósito naquele menino, que ele seria a voz no deserto que prepararia o caminho do Salvador. Ele não podia nascer em qualquer época. Jesus não podia, o Senhor, Deus, não poderia responder aquela oração em qualquer época, porque ele tinha que ser contemporâneo a Jesus, ele tinha que preparar o caminho do Salvador. E Deus fez algo tão grandioso na vida de João Batista que, no versículo 66, as pessoas ao redor diziam: quem será esse menino? Quem vai ser esse menino? As pessoas observavam ele desde pequeno, porque sabiam que havia um propósito de Deus na vida desse menino. E o próprio Jesus, depois, dá testemunho de João Batista. Fala: olha, não há entre homens homem como João Batista. Estão entendendo? O Senhor preparou tudo para que João Batista viesse no tempo exato, porque ele tinha que ser contemporâneo de Jesus Cristo. Às vezes você está chorando. Irmãos, calma, há um Kairos para Isabel, há um tempo certo de Deus para a sua vida também. Você crê nisso? Você toma posse? Você está entendendo como é que o Senhor trabalha em todas as coisas? Às vezes a gente é tão ansioso, né? A gente quer tudo no nosso tempo. Deus tem tempo para todas as coisas. Havia um propósito na vida de João Batista, há um propósito na sua vida também. Amém? Uma outra coisa que eu acho lindo nessa preparação para a plenitude dos tempos, nessa preparação para que o Natal chegasse até nós. Eu ia falar sobre isso nessa manhã, mas a Isa me desaconselhou fortemente. Ela falou: mãe, eu acho que todo mundo vai dormir domingo de manhã se você falar sobre isso. Eu ia falar sobre a genealogia de Jesus na plenitude dos tempos, porque eu amo ler sobre a genealogia de Jesus. Mas ela me desaconselhou e eu entendi. Uma genealogia tão imperfeita, irmãos, mas que nós vemos em cada detalhe ali a mão do Senhor. Depois você pega, abre e marca lá algumas coisas que saltarem aos seus olhos. A gente vê que vem pessoas muito humildes, pessoas ricas, vem pessoas de Israel, mas vem pessoas, gentios inseridos, enxertados ali, como se fosse o Senhor anunciando que a salvação é para todos. Qual era a condição? Crer. Né? E quando a gente olha ali, a gente vê a vida de Davi, aquele menininho desacreditado, né? Que nem o pai lembrou dele, mas o Senhor viu, nem o profeta acreditou nele. Há lugar para os rejeitados no Senhor. A gente vê Elia, por exemplo, a que não era amada, que foi preterida. Jesus é da descendência de Judá, filho de Lia. Há lugar para rejeitados e desprezados no Senhor. A gente vê Ruth, uma moabita. Olha que interessante, isso então para as mulheres, né? Hoje a gente fala tanto de a sociedade prega um falso empoderamento. Gente, empoderada é ser cheia do Espírito Santo e crer no Senhor. Numa genealogia onde a mulher não era nada, você olha a genealogia, procura lá Mateus capítulo 1, o Senhor faz questão de registrar nome de mulheres. Ruth, Raabe. Olha que coisa tremenda. Será que foi aleatório que o nome delas entrou ali? Não. Claro que não. Raabe, uma prostituta, mas que creu no Senhor e achou salvação para ela e para a casa dela. Ruth, uma moabita, mas que disse: o seu Deus é o meu Deus, fez do Senhor a sua salvação. Irmãos, é lindo demais, porque o Senhor foi trabalhando ao longo dos séculos na vida de pessoas simples, humildes como nós, para que Jesus chegasse até nós. Você pode dizer: obrigada, Senhor. Você pode ser grato a Deus por isso nessa manhã? Uma genealogia imperfeita de pessoas imperfeitas, mas que se renderam ao Senhor e foram canais de Deus para que Jesus, a salvação, a luz do mundo, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, chegasse a mim e chegasse a você. A minha oração nessa manhã é que nessa breve meditação, nessa breve reflexão sobre o Natal, eu queria deixar 3 conselhos para você, para nós encerrarmos nessa manhã. A primeira: valorize tudo o que Deus fez para
até a plenitude dos tempos. O Senhor trabalhando em pessoas, nos profetas, mandando mensagens, sinais por meio de tipologia, de tipos, para que Jesus chegasse até nós. Celebre o seu Natal com gratidão. Diga assim: Senhor, obrigada, porque hoje sou um filho de Deus e sou herdeiro de Deus por causa de Jesus Cristo. Amém? Segunda coisa, lembre-se que Deus trabalha hoje para um tempo futuro. A gente não entende o agir de Deus. Às vezes a gente briga com o Senhor, faz pirraça. Deus sabe o que é melhor. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A palavra diz que Deus é quem sabe o pensamento que Ele tem sobre nós. Lembra de Isabel, toda vez que você for murmurar, lembra quanto tempo Isabel esperou, mas fala assim: puxa, valeu a pena. Então fala isso para Deus também: Senhor, eu sei que está difícil, mas eu sei que vai valer a pena. Eu confio no Senhor. Amém, irmãos? Fala assim: há um tempo exato de Deus para mim. O Cronos é o meu tempo, Kairos é o tempo de Deus. Entre o meu tempo e o tempo do Senhor, é melhor o tempo do Senhor. Né? Todo mundo que tentou antecipar as coisas de Deus, deu ruim, irmãos. Olha para Sara. Olha o preço. A gente paga esse preço até hoje, tá? Olha aí o que o mundo está passando. Por causa de alguém que se antecipou. Então, não se antecipe. Espere no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Marca lá, Salmo 40. É assim que você tem que esperar, com paciência no Senhor. E, por fim, lembra que houve um backstage de Natal? Olha quantas cenas, quantas dicas, quantas pistas. A boa notícia é que a gente agora está vivendo literalmente um backstage para a volta de Cristo. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, você não pode ficar como aqueles que não creram. Quando Jesus veio, não entenderam. Você tem a mente de Cristo, você precisa entender que o Senhor trabalha hoje para um tempo futuro, né? Ainda que muitos tenham a promessa por tardia, mas você é prudente. Então, mantenha acesa a sua lamparina. Regue, busque azeite, para que quando chegar esse tempo Kairos da segunda vinda de Cristo, você não seja pego de surpresa. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus, para aqueles que eu não vou ver até lá, possa ter um feliz Natal em família, mas acima de tudo, agradecendo, porque a plenitude dos tempos chegou até nós. Jesus, o nosso Natal. Amém? Deus te abençoe, meu irmão.